Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães, nossa equipe segue aqui na Porc Expo 2024. Eu estou aqui com a Carly Simeone, que é engenheira agrônoma e também proprietária da KSS Agro. Ela que vai se juntar ao Naldo Dalmaso para uma palestra aqui na Porc Expo a respeito, portanto, do aumento da eficiência, ferramentas para o aumento da eficiência para os produtores no trabalho de campo. Carly, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Letícia. Carly, a gente conversou bastante com o Naldo a respeito dessa transferência de tecnologia. E aí eu queria saber com você, porque a gente tem assim propriedades e granjas suinícolas de todas as escalas que a gente possa imaginar, com vários níveis de tecnificação, produtores ali de várias idades, né, donos das propriedades de várias idades que entendem essas mudanças tecnológicas de maneiras diferentes. E eu queria saber de você como observar e peneirar ali essas propriedades para a gente poder ter uma aplicação mais assertiva de novas tecnologias. Excelente pergunta, Letícia, muito legal. O Naldo deve ter falado para vocês sobre método, né? Sobre o quanto que o profissional que atua nessa relação entre o campo, as propriedades, os investidores, as agroindústrias, as cooperativas é tão importante, né? E o começo certo, na verdade, de qualquer profissional que atua nessa relação de equilíbrio é entender que cada propriedade, isso mesmo que você falou, é única, né? Tem um processo decisório diferente, então entender essa granulometria, entender o ponto de partida exato que cada propriedade está nesse momento é o começo certo e é o ponto ideal para que a gente possa realmente ser assertivo nas nossas ferramentas e métodos de extensão rural, de transferência de conhecimento tecnológico, para o que se adapta, o que dá certo para aquela propriedade. Então, na verdade, o grande diferencial do profissional é isso, é entender que cada propriedade é uma e a forma como a gente vai atuar depende do ponto exato de partida que cada propriedade está. Olhando a viabilidade socioeconômica, a qualidade do trabalho das pessoas, o bem-estar animal. Então, tudo isso está englobado na composição dos três elementos, na verdade, que formam o profissional, que é o conhecimento técnico, a forma como a gente vai levar isso e a liderança, a atitude da gente poder executar isso com qualidade e leveza no campo. Ou seja, não tem uma receita de bolo, mas eu queria te fazer uma pergunta. É possível fazer essa transferência de tecnologia e levar esse aprendizado para qualquer propriedade rural? Com toda certeza. E quem faz isso somos nós, técnicos, que estamos no dia a dia, entendendo a necessidade individual e, ao mesmo tempo, carregando muito conhecimento que vai fazer com que aquele processo de tomar decisão seja transformado de uma forma gradativa, sem um rompimento socioeconômico brusco, na verdade, mas com uma evolução constante, que eu acho que isso é necessário. Os produtores querem isso, os empresários, os investidores das nossas granjas também querem isso. Os funcionários que atuam, que precisam ter leveza no processo do dia a dia, a própria profissionalização do campo, que é uma preocupação geral de todo mundo, nós podemos ajudar. E a gente faz isso com tanta alegria, porque é um trabalho tão importante que os extensionistas, os técnicos de campo, todo mundo que trabalha nessa rede tão importante entre as relações de cooperativas, agroindústrias, com o meio, né, com o produtor rural, nessa relação de equilíbrio e de um trabalho tão rico que a gente consegue ajudar. Então, se a gente entender esse ponto exato de partida, a gente vai saber exatamente de que forma o conhecimento deve ser levado, que forma a tecnologia vai se adaptar àquela realidade. E a gente vai poder tomar decisões juntos de uma forma mais assertiva. Então, a receita de bolo seria realmente entender quem executa, entender como a gente faz isso e, na verdade, ajudar o produtor a tomar a melhor decisão, ajudar o investidor a tomar a melhor decisão socioeconômica para aquela propriedade. E, Carly, a gente tem, como a gente, né, você trouxe vários perfis, então a gente tem aquela propriedade que são mais os integrantes da família que estão ali na lida do dia a dia, a gente tem outras propriedades de maior porte que a gente tem mais empregados que estão ali fora do núcleo familiar. E aí eu queria entender de você duas coisas. A primeira, a questão da idade. Como que funciona essa aceitação e essa adoção de tecnologias dentro do contexto de idade? E como que funciona a questão do mercado de trabalho, que o mercado de trabalho para a suinocultura especificamente exige nos dias de hoje e daqui para frente? Muito bem, Letícia. A gente está vivendo uma era que a gente pode, não sei se é mito ou verdade, quando a gente fala da transição geracional. Mas a gente sempre teve diferenças de idades em quem está começando a entrar no mercado de trabalho e quem já está atuando mais tempo. Eu acho que o grande foco, o grande ponto de equilíbrio é a gente entender qual é o meu público.
né? Com quem eu estou me comunicando, com quem eu estou trabalhando, lá nas minhas granjas, né? Quem é o funcionário que eu estou contratando, a idade dele, e poder encaixar os seus anseios, porque na mesma geração a gente tem diferenças de anseios, vontades, desejos, né? Alguns estão mais relacionados à parte econômica, outro mais ao prestígio, outro mais ao lucro, ao crescimento. Então, entender a fase da vida de que cada profissional, seja o funcionário que está entrando hoje ou o meu funcionário mais velho tá, vai fazer com que a gente consiga atuar com ele, trabalhar com ele, ajudá-lo no desenvolvimento. Então, os nossos profissionais saem hoje do mercado de trabalho com muito, né, da universidade, com muito conhecimento técnico. E cada vez mais quem está lá na granja também tem muito conhecimento técnico, porque o acesso da informação está disponível para todo mundo. Mas a grande habilidade do profissional e da gente entender, para a gente acabar talvez entendendo com mais leveza essa transição geracional, é entender o ponto, a fase de vida que cada um está. Então, entendendo essa transição, a gente vai conseguir canalizar o conhecimento técnico do que se adapta àquele profissional. A Letícia, qual é o sonho dela? O produtor que está lá, o investidor que está investindo, que é de um outro segmento, que está entrando na avicultura, na suinocultura. Então, se a gente conseguir entender os desejos e as vontades de cada um e o sonho de cada um, a gente vai conseguir atuar, inclusive, na parte técnica, quando a gente fala em sanidade, em desempenho produtivo, porque as pessoas desenvolvem o seu melhor trabalho com base no que elas acreditam, no sonho que elas querem realizar. Então, tudo tem um resultado naquilo que a gente acredita. Então, sem dúvida, a gente entender a fase de vida, independente das gerações, é o mais importante. Ou seja, não tem receita de bolo pronta, mas tem aquela receita base e que a gente sabe que ali em determinado lugar a gente precisa colocar um pouquinho mais de fermento, em outro lugar um pouquinho mais de açúcar, em outro lugar um ovo a mais e assim segue para que as duas partes se encontrem, então, ali num acordo, né, Cália? Exatamente. A sede de cada um pode ser um tanto diferente, todo mundo bebe água, né? Exatamente, Letícia, mas o nível do que a gente vai alimentar para que isso se torne um pouco mais efetivo, depende muito de cada etapa da vida das pessoas. Eu acho que a grande habilidade é saber ouvir, fazer perguntas abertas, colocar as pessoas a falarem sobre o seu processo, quais os sonhos, e com muito conhecimento técnico a gente consegue equilibrar. Então, eu acho que isso é o grande profissional. Às vezes a gente vê profissionais com muito conhecimento e que vai para o campo e se frustra, e isso dá um aperto na gente, porque o conhecimento técnico ele é importante e ele tem que estar presente. E a forma como a gente vai executar isso vai fazer a diferença para que ele se torne... Porque se ele não chegar em quem executa, se o conhecimento não chegar a aprender a mudar, como você estava falando com o Naldo antes, se não houver essa mudança, não teve o conhecimento entre ambas as partes. Então é muito importante isso. É isso, estivemos então com a Cália Simeone, que é engenheira agrônoma e também proprietária da KSS Consultoria, nos trazendo, portanto, uma informação primordial, que para a gente levar o conhecimento, para que os extensionistas levem o conhecimento de uma forma assertiva para as propriedades rurais, é preciso então entender a individualidade de cada propriedade. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.